Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de Escatologia. Hoje nós vamos tratar sobre a última trombeta do Apocalipse. Esse é um tema que é muito debatido na escatologia, é um tema muito interessante e ela, sem dúvida, é a trombeta mais conhecida, né? A mais intrigante aí do Apocalipse. Então vamos lá. Para a gente entender sobre a última trombeta, precisamos nos situar na cronologia do Apocalipse. A gente sabe que o Apocalipse tem 7 selos, né? A gente tem a abertura dos 7 selos, e nos sétimos selos, 7 anjos recebem 7 trombetas para tocar. Ali está nos mostrando, obviamente, né, que dentro do sétimo selo nós temos 7 trombetas, né? Porque a abertura do sétimo selo, os anjos recebem as trombetas para tocar. E na sétima trombeta, ao final da descrição dela, nós temos a indicação da abertura aí, na verdade, do derramamento das 7 taças da ira de Deus, ok? Então, dentro da sétima trombeta, nós temos as 7 taças da ira de Deus. Nesse vídeo de hoje, a gente não vai abordar sobre as 7 taças da ira de Deus. São eventos específicos que vai ter um vídeo somente para ele. Aqui nós vamos falar sobre as declarações que são ditas na sétima trombeta, tá bom? Na descrição da sétima trombeta, nós temos algumas declarações que são muito importantes para a gente compreender a cronologia do Apocalipse. Então vamos lá. A sétima trombeta está descrita em Apocalipse 11, a partir do versículo 15, que diz assim, ó: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que nessa declaração lá no céu, que acontece no céu, é dito que o reino do mundo, o mundo, os impérios, os reinos, eles se tornam do Senhor, que aqui se refere ao Deus Pai, e do seu Cristo, se referindo a Deus Filho. E ele reinará pelos séculos dos séculos, mostrando essa eternidade do reino de Deus. Beleza? Então é isso que a gente tem nessa primeira descrição aqui da sétima trombeta. Em seguida é dito, ó, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, lembra que os 24 anciãos eles estão sentados ao redor do trono de Deus, ó, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. É o que eles fazem lá, inclusive, né? A gente encontra essa descrição lá em Apocalipse capítulo 4 e 5, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Observe que Deus vai iniciar o seu reino a partir da sétima trombeta. É na sétima trombeta que Deus passa a reinar, ok? Está dizendo aqui que ele assumiu o grande poder e passou a reinar na sétima trombeta do Apocalipse. Não é antes dela. Os reinos do mundo serão entregues ao Senhor na sétima trombeta. É o último episódio do Apocalipse, tá? O último episódio do Apocalipse é a sétima trombeta. Lembra dessa descrição que eu te mostrei agora no início? As taças da ira acontecem dentro da sétima trombeta. É o último episódio, como se as taças da ira fossem pequenas partes desse último episódio. Então, na última trombeta, o que a gente tem de primeira declaração que a gente precisa saber? O reino do mundo se torna do Senhor. E isso a gente encontra ao redor das Escrituras. Quando a gente vai caminhar pelas Escrituras, principalmente lá nos profetas, ó, Zacarias, olha o que a gente observa quando a gente lê o capítulo 14. Ele diz assim, ó: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ao ler o contexto de Zacarias 14, a gente está vendo sobre esse reino de Cristo eterno, onde o início dele, os primeiros 1000 anos, se trata sobre o chamado e conhecido reino milenar. É o momento onde Cristo será rei sobre toda a terra. Quando a gente vai ler o profeta Daniel, ele também fala sobre isso. Lá no capítulo 7, versículo 13 é dito: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem.
Quem já leu Daniel sabe muito bem que isso é a descrição de Jesus, a volta de Jesus vindo nas nuvens. E então dirigiu-se ao ancião de dias. Nessa passagem aqui de Daniel 7, está se referindo ao Deus Pai. E o fizeram chegar até ele, mostrando uma corte, né, celestial que está levando Jesus até Deus. E olha lá o que acontece. Ó. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Olha lá o momento em que Cristo recebe o reino. Quando é que Cristo recebe o reino aqui, ó? Quando ele volta nas nuvens do céu. Que a gente sabe que é na última trombeta. É na última trombeta, o último episódio do Apocalipse, que Jesus volta e o reino é entregue a ele. Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Olha ele como rei sobre toda a terra. Olha como os súditos desse reino aqui serão os povos da terra. O seu domínio é domínio eterno. Lembra que a gente viu em Apocalipse que fala que ele reinará pelos séculos dos séculos? Uma outra expressão para algo relacionado à eternidade? O seu domínio eterno não passará, para ficar, ó, sem dúvida. E o seu reino jamais será destruído. Lembra da própria visão de Daniel? Não trouxe aqui, né? Porque senão vai ficar muita coisa para falar. Mas lembra da visão de Daniel, da pedra que é cortada na montanha, se referindo ao reino de Cristo, que cai sobre o pé das estátuas dos sonhos de Nabucodonosor, que são os reinos da terra? E o que acontece? Essa pedra vai crescer e tomar toda a terra. É justamente isso, é o reino de Cristo. Ele é o último reino e será o reino que jamais será destruído. É um reino eterno que durará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 19. Quando é que eu vejo isso acontecendo? Ó, Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca, descrição da volta de Jesus, uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele vai ferir as nações com essa espada, que está se referindo sobre o julgamento dele. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Quando é que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro? Quando todo o domínio da terra será dado a ele. Os povos vão servir a Deus. Inclusive, a igreja regerá com ele com cetro de ferro. Isso está em Apocalipse. No capítulo 2, a igreja de Tiatira, ele fala, ó, ao vencedor, é uma descrição aqui, o vencedor sempre termina as cartas da igreja falando ao vencedor, se referindo àquele crente fiel, o crente verdadeiro, né? Que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Perceba que a gente receberá, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso vai acontecer ao final do Apocalipse. E com cetro de ferro as regerá. Está observando que é a mesma descrição de Apocalipse 19? Olha lá, as nossas peças do quebra-cabeça juntando aqui, ó. A igreja também regerá com cetro de ferro as nações. A gente sabe, né? Quem estudou um pouco mais de escatologia sabe que Cristo e a igreja regerá as nações durante o reino milenar, o início desse reino eterno de Cristo, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Olha lá essa descrição aqui avassaladora, na qual a igreja reinará sobre eles. Eles serão como se fossem pedaços de vasos de barro, né? Objetos de barro, demonstrando esse domínio completo que Cristo e a igreja terá sobre os povos e as nações. Daniel 7 também fala sobre isso, de Apocalipse 2, dizendo: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Tá vendo? Olha como esse reino ele é eterno. Olha quando os santos receberão esse reino, em Daniel 7, depois que Jesus volta. O reino é entregue a Cristo, os santos também recebem esse reino. Em Apocalipse é dito que nós regeremos com cetro de ferro, que Jesus regerá também com cetro de ferro. Ok?
Esse é o momento, então, por isso que na sétima trombeta é dito que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Tá bom? Tá linkando tudo aí? Esse é o momento, então, em que Cristo vai ter o domínio total sobre a terra, onde os reinos servirão ao Senhor. Continuando o texto de Apocalipse 11, onde fala da sétima trombeta, a gente vai ver mais um evento. Olha o que ele diz. Na verdade, as nações se enfureceram, claro, né? Vamos dominar sobre elas, perderam seu domínio que tiveram por milênios, agora será de Cristo. Chegou, porém, a tua ira. E ele vai descrever outras coisas, mas a gente vai focar aqui nesse momento agora na ira. Chegou, porém, a tua ira. Chegou, é esse momento que vai iniciar a ira. Ok? Na sétima trombeta, chegou o momento da ira de Deus. Olha lá. Segundo evento, então, na trombeta, tempo da ira. Na última trombeta é declarado que chegou o tempo da ira. Em Apocalipse 19 é dito isso também, olha lá. Sai da sua boca uma espada afiada, a gente viu a descrição da volta de Jesus, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse lagar do furor de Deus é dito lá desde o Antigo Testamento. É prometido desde o Antigo Testamento. É esse o momento em que o Senhor vai pisar o lagar. Aqui está se referindo a esse juízo de Deus. Esse é o verdadeiro momento, o dia da ira, o dia do Senhor. É aqui o momento que está se referindo a isso. É o lagar, Jesus mesmo vai pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz Apocalipse 19. Não é 19. Eu corrigi aqui Apocalipse 14, tá? Apocalipse 14, olha o que diz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, lá que fala descrições de 3 anjos, né, que vão percorrer o céu, trazendo mensagens de juízo, né, de alertas, de arrependimento. Olha o que ele fala, o terceiro, dizendo em grande voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Olha lá, de novo, falando desse vinho da cólera de Deus, ó. Preparado sem mistura do cálice da sua ira, ó, novamente essa descrição. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Note aqui que esse vinho da cólera de Deus, o tempo da ira de Deus, o cálice da sua ira, está relacionado ao tormento no lago de fogo e enxofre. É esse o momento em que Deus vai se vingar dos seus inimigos. A Deus pertence a vingança. Aqueles que rejeitaram a Deus, que adoraram a besta, que receberam a marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, os ímpios. Aqui está mostrando o exemplo de ímpios que sofrerão. Ah, é só os ímpios que vão ser atormentados no lago. Desculpe. Ah, é só os que receberam a marca da besta que vão ser atormentados no lago de fogo e enxofre? Não, óbvio que não. Aqui o anjo ele está falando a sua mensagem em meio à grande tribulação, dando a sua mensagem para as pessoas que têm a marca da besta. Mas quem receberá a ira de Deus será as pessoas com a marca da besta e todos os ímpios da história. A gente vai ver já já que as pessoas vão ressuscitar para serem julgadas. Todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus serão julgados e receberão o vinho da cólera de Deus. Eles beberão desse vinho amargo, preparado, sem mistura, não tem diluição. Vão receber exatamente aquilo que eles merecem. E vão ser atormentados no fogo e enxofre, se referindo ao lago de fogo. Apocalipse 11, continuando, ó, o que ele fala? As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e
o tempo determinado para serem julgados os mortos. Tem mais um evento aqui. Qual é o evento? Tempo determinado para serem julgados os mortos. Terceiro evento que a gente tem de anúncio da última trombeta, estão anunciando o que vai acontecer, tá? Está anunciando o que vai acontecer. Não é que o julgamento está acontecendo aqui não, tá? Para você não entender errado. Ele está anunciando, chegou o tempo, ok? Do julgamento dos mortos. Esse é o momento em que os mortos serão julgados. A gente tem a descrição específica desse julgamento lá no final de Apocalipse, Apocalipse 20. Vi um trono, um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Olha o desespero dessas pessoas. E não se achou lugar para eles. Não tem de onde esconder de Deus. Não tem como. Esse é o momento que as pessoas ficam extremamente temerosas. Mas já era. É o momento do juízo. O que vai acontecer? Vi também os mortos. Então ele viu lá o trono e viu os mortos. Os grandes e pequenos. É uma descrição que se utiliza na Bíblia para falar que é todo mundo. Escravos e livres, outra descrição para dizer que é todo mundo. Postos em pé diante do trono. Vamos lá, todo mundo vai ser julgado. Então se abriram livros. Quais os livros que se abriram? Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então eu tenho livros e o livro da vida. Para que serve o livro da vida? Para conferir lá quem tem o seu nome escrito. Aqueles que têm a vida eterna, que foram comprados pelo sangue de Jesus, que creram no Senhor Jesus, esses têm o seu nome escrito no livro da vida. Os vencedores, os fiéis. E os livros? Aqui se refere aos livros das obras, onde os salvos receberão seu galardão, conforme as obras que praticaram, e os ímpios serão punidos, conforme as obras que praticaram. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. A gente é julgado como? Segundo as nossas obras. O salvo, ele recebe a salvação, não por obras, obviamente, pela fé no Senhor Jesus. É por meio da graça. É pela graça que a gente é salvo. Ao sermos salvos, temos o nosso nome escrito no livro da vida. E as obras servem para quê? Para o galardão dos salvos. E para os ímpios? Os ímpios não têm o seu nome escrito no livro da vida. Eles rejeitaram a salvação do Senhor. E eles serão julgados segundo as suas obras. E perceba que essas obras elas estão escritas nos livros, conforme o que se achava escrito nos livros. São vários livros onde estão escritas as obras. São os livros das obras. E a gente tem o livro da vida. Beleza? É isso que vai acontecer aí no grande trono branco. Daniel 7 fala sobre isso também. Quando ele descreve lá no versículo 8 sobre o pequeno chifre, falando do anticristo, que havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Aí ele fala, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Eu não vou entrar aqui, mas eu já vou te dar essa dica. Esse ancião de dias aqui é Jesus. Ah, mas lá era Deus Pai. É verdade. Sabe por quê? Porque nós temos 3 pessoas e um só Deus. Olha, sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. Eu não vou entrar nesse ponto, eu posso depois gravar um vídeo só sobre isso. Mas esse aqui, se você já estudou Apocalipse, você sabe que essa é a descrição de Jesus lá em Apocalipse 1. Você já parou para pensar nisso? É ele. É ele que se assenta no trono para julgar, tá? Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Aqui está falando de anjos. Uma quantidade enorme de anjos estavam lá diante. Imagine essa cena magnífica do trono.
Imagina o temor que os ímpios terão nesse momento. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ali vai ser julgado. Tá vendo a descrição? Primeiro, aparece a descrição do anticristo. Jesus volta e então tem o julgamento. Mateus 25, a mesma coisa. Olha o que Jesus mesmo falou. Quando vier o Filho do Homem, é uma descrição de Jesus, né? Ele se refere muito com o Filho do Homem, para mostrar a sua humanidade e também para mostrar a sua messianidade, tendo em vista que a gente viu na profecia lá de Daniel que ele cita o Filho do Homem. Quando vier na sua majestade e todos os anjos com ele, falando da volta de Jesus, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Todo mundo vai ser reunido em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Se você já leu aí essa perícope de Mateus 25, falando do grande julgamento, do juízo final, você vai observar que as ovelhas se referem aos salvos, aos benditos do meu Pai. Eles serão os primeiros a serem julgados. Vão receber juízo? Não, não vão receber juízo. Eles têm o seu nome escrito no livro da vida. O juízo caiu sobre o Cordeiro. Ele já pagou. Mas eles serão julgados, receberão galardão conforme as obras que praticaram. E Jesus falará para eles: Vindes benditos do meu Pai, para o reino eterno, preparado desde a fundação do mundo. A gente entrará nesse reino eterno, no qual reinaremos pelo século dos séculos. Ok? E para os cabritos? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Os salvos, as ovelhas que estarão à direita, irão para a vida eterna. E os cabritos à esquerda irão para o tormento eterno. Ok? Juízo final. Apocalipse 11, continuando então. O que a gente tem mais? Olha lá o que ele fala. Ó. Chegou a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardões aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Observe aqui então o seguinte, eu quero que você atente nessa passagem para uma coisa importante na sua leitura, na sua hermenêutica aqui, ó. Presta atenção. Ele coloca aqui, ó, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aqui eu não tenho um i. Ele não está acrescentando como se fosse um evento distinto. O momento onde os mortos são julgados também é um momento para se dar galardão aos teus servos. Aos servos de Jesus, aos servos de Deus. E ele especifica quais são os servos de Deus. São os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, né? Porque eu falei que isso é todo mundo. Todos os servos do Senhor. Esse é o momento onde ele vai julgar os mortos, ele vai dar galardão aos servos. Então, o próximo evento da última trombeta é a recompensação dos servos, que está dentro do julgamento dos mortos. Tá? Olha o que Jesus fala. Ele já tinha dito sobre isso. Mateus 16, Jesus diz assim, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Perceba que está muito parecido lá com Mateus 25, lá com Daniel. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando é que Jesus vai retribuir a cada um conforme as suas obras? Quando ele vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, na volta dele. Juntando peças do quebra-cabeça. 2 Coríntios 5, Paulo escreveu sobre isso. Olha o que ele diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem
ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um vai receber conforme as suas obras. Onde? No tribunal de Cristo. Se você fez o bem, você vai receber o galardão se você for um salvo. Se fez o mal e for um ímpio, você vai ser punido conforme o mal que cometeu. Tá vendo? Jesus falando sobre isso. Aqui Paulo, né, falando sobre o que Jesus vai fazer. Apocalipse 22. O próprio Jesus fala isso ao final. Olha o que ele diz, ó. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Essa aqui é uma mensagem para a igreja. Ele vai dar o galardão para cada um segundo as suas obras. Qual é o momento que ele vai recompensar seus servos? Lá no julgamento. Esse é o momento, Mateus 25. Vinde benditos do meu Pai para o reino eterno. Primeiro, quem são os primeiros a serem julgados? As ovelhas, os salvos, são os primeiros. Por último, os que estão à esquerda, os cabritos, são julgados, entram em juízo e são enviados para o lago de fogo. Tá? Teremos um vídeo específico sobre o juízo final. A gente vai poder explorar com mais detalhes essas informações. Aqui são eventos da última trombeta, que acaba falando sobre isso, né? A gente vai trazer aqui essa introdução ao tema. 1 Tessalonicenses 4, olha como ela está completamente conectada com isso. Olha o que ele diz. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o anjo, ressoada a trombeta de Deus. Quem que vai ressoar a trombeta? O anjo. A trombeta de quem? É de Deus. Descerá dos céus. Quem descerá dos céus? O Senhor mesmo, Jesus que ele está falando. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe aqui que quando o Senhor descerá dos céus na vinda dele, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a ressurreição dos mortos aqui, ó. Lembra que a gente viu que Jesus, quando ele vier, ele vai julgar todo mundo? É o momento do julgamento dos mortos. Lembra Daniel 7? Jesus vai se assentar lá no seu trono. Então, os mortos ressuscitam. Ressuscitam primeiro, depois quem estiver vivo é transformado. E juntos os dois são arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Ok? Depois disso, o que vai acontecer? Para você não ficar confuso, caso você ainda não saiba, a gente encontra Jesus nos ares. Jesus sairá recolhendo seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Isso vai acontecer no mundo todo. Depois Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, ele será fendido ao meio. Depois ocorrerá a Batalha do Armagedon. Como é que a gente sabe dessas descrições? A gente tem isso em Zacarias, a gente tem isso em Apocalipse, que descreve com maior detalhes esses eventos. Depois ocorrerá o juízo. Certo? Vamos seguir. 1 Coríntios 15, olha o que ele fala. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Todo mundo vai ser transformado aqui, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha a conexão aqui, ó. 1 Coríntios 15 com Apocalipse. Lembra que será o momento onde os mortos serão julgados, os salvos serão recompensados, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos juntar aí, ó, as peças do quebra-cabeça. Eu estou vendo que na última trombeta os mortos serão julgados. Como é que os mortos serão julgados? É a alma lá que está sendo julgada? Não, os mortos vão ressuscitar. Aqui, em 1 Coríntios 15, Paulo está destacando da ressurreição dos salvos. Mas a gente sabe que a ressurreição dos ímpios acontece no mesmo momento que a ressurreição dos salvos, conforme João 5. Certo?
Apocalipse 11, para a gente terminar aí os últimos eventos aí da última trombeta. Então a gente viu que ele vai ter o tempo determinado para serem jogados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, ele especifica os servos, e outro evento agora distinto, para destruíres o que destrói a terra. Tá vendo? Qual o momento que chegou o tempo para destruir os que destroem a terra? Última trombeta, sétima trombeta do Apocalipse. Destruição dos que destroem a terra. Essa palavra destruída que é importante a gente distinguir, porque numa leitura, já vi gente falando isso aqui, destruir interpreta que vai aniquilar. Essa palavra aqui, ó, essa palavra grega, ela não tem um significado de aniquilar. Não tem. Ela tem o significado de matar. Ela tem o significado de destruir. Ela tem o significado de acabar, no sentido de ir se desfazendo e humilhando. É nesse sentido. Não é de aniquilar, que vai sumir para sempre. Não é esse significado. Tanto é que você pode observar essa mesma palavra usada aqui para Apocalipse 11, onde fala que foi destruída a parte das embarcações com um meteoro que caiu. As embarcações, um terço das embarcações do mundo não deixaram de existir, não. Elas foram destruídas, acabadas, quebradas, humilhadas, né, nesse sentido mais metafórico. Ok? Então, esse significado. Será o momento em que o Senhor vai destruir os que destroem a terra. E o que significa? Ele está se referindo às 7 taças da ira. É o momento onde os que destroem a terra... Quem são os que destroem a terra? Os ímpios, que estão nesse momento destruindo a terra. Será o momento onde o Senhor vai destruí-los. Como? Com os 7 últimos flagelos, onde vai consumar a cólera de Deus. Então esse é o momento que o Senhor vai destruir os que destroem a terra. Nos 7 últimos flagelos, ou as taças da ira de Deus, será um assunto do próximo vídeo. Será um assunto de um vídeo específico, ok? Então, esses foram os eventos da última trombeta do Apocalipse. Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Ele possa ter te ajudado a compreender melhor esses eventos escatológicos. Não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima.